Você sabe quem foi João Batista? Um homem misterioso, com uma missão divina que desafiava a sociedade de sua época, vestindo roupas simples de pele de camelo e se alimentando de mel silvestre. Ele surgiu como uma voz poderosa no deserto, clamando ao povo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mas o que havia por trás dessa figura tão marcante? Por que ele foi escolhido para preparar o caminho do Messias? E como foi a sua morte? Neste vídeo mergulharemos na vida e no legado de João Batista, desvendando os segredos de sua missão, o impacto de sua mensagem e o que sua história ainda tem a nos ensinar. Eu sou o pastor Bruno Souza e convido você a se inscrever no nosso canal. Ative as notificações na opção Todas e acompanhe as nossas orações diárias. Será uma bênção em sua vida. João Batista foi um profeta escolhido por Deus para uma missão extraordinária e única: preparar o caminho para a chegada do Messias, Jesus Cristo. Sua história começa antes mesmo de seu nascimento, quando o anjo Gabriel apareceu a Zacarias, seu pai, enquanto ele servia no templo. O anjo anunciou que a esposa de Zacarias, Isabel, apesar de ser idosa e estéril, daria à luz um filho que seria grande diante do Senhor, cheio do Espírito Santo desde o ventre e destinado a reconduzir muitos ao caminho de Deus. Um dos momentos mais marcantes de sua história pré-natal foi o encontro entre Isabel, sua mãe, e Maria, a mãe de Jesus. Quando Maria, grávida de Jesus, visitou Isabel, algo extraordinário aconteceu. Em Lucas capítulo 1, verso 41 e 42, a Bíblia diz: quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se no seu ventre. Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que está no seu ventre. Esse momento não apenas confirmou o chamado especial de João, mas também evidenciou o profundo vínculo entre aquele que prepararia o caminho e o Messias. João Batista destacou-se como uma voz poderosa que ecoava no silêncio do deserto, chamando o povo ao arrependimento e à transformação de vida. Ele pregava com autoridade, alertando: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Seu ministério incluía o batismo, um ato simbólico de purificação e compromisso com uma nova caminhada espiritual. João não apenas preparou os corações das pessoas para receberem o Salvador, mas também apontou diretamente para Jesus, proclamando: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, verso 29. João Batista foi uma figura corajosa e incansável na missão de preparar o caminho para o Messias. No entanto, sua fidelidade à verdade e sua ousadia em confrontar as autoridades o levaram a um destino trágico. A prisão de João, em Maqueronte, fortaleza de Herodes Antipas, foi apenas o início de uma história de injustiça e sacrifício. Durante o tempo em que esteve preso, João enfrentou uma situação de isolamento e adversidade. Ele, que havia sido uma voz poderosa no deserto, agora estava confinado, longe do povo que o seguia e das multidões que ouviam sua pregação. Foi nesse período de prisão que João, em meio ao sofrimento e à dúvida, enviou 2 de seus discípulos até Jesus para perguntar: és tu aquele que havia de vir, ou devemos esperar outro? Essa pergunta refletia o profundo momento de angústia e questionamento que João vivia, dado a situação entre a esperança do Messias triunfante e sua própria realidade na prisão. Jesus, ao responder, reafirmou a missão de João e o confirmou como o mensageiro do reino de Deus. Enquanto isso, no exterior, Herodes Antipas, perturbado pela força da mensagem de João, mantinha-o preso.
mas temia lhe fazer mal publicamente, pois sabia que o povo considerava João um profeta. Esse temor, contudo, não duraria muito. O que aconteceu nos bastidores daquela prisão transformaria João em um mártir. Vamos entender como João se tornou uma vítima de um poder que não podia suportar sua coragem, resultando em sua execução brutal. Durante uma festa de aniversário, em honra de Herodes, Salomé, filha de Herodias, dançou diante do rei e de seus convidados. A dança encantou tanto Herodes que ele, em um momento de prazer e orgulho, prometeu dar à jovem qualquer coisa que ela pedisse, até mesmo a metade de seu reino. Sob a influência maligna de sua mãe, Herodias, Salomé pediu a cabeça de João Batista em um prato. Embora Herodes tenha ficado horrorizado com o pedido, ele não pôde voltar atrás devido ao voto público que havia feito diante de seus convidados. Relutante, mas pressionado pela palavra dada, o rei ordenou a execução de João. João Batista foi decapitado na prisão e sua cabeça foi trazida a Salomé, que a entregou à sua mãe, Herodias. Assim, João morreu de forma trágica, mas fiel à verdade até o fim. Ele se tornou um mártir, sua vida e morte sendo um testemunho da coragem de seguir a vontade de Deus, mesmo diante da perseguição e da morte. Quando João foi decapitado, seus discípulos pegaram seu corpo e o enterraram, e depois foram contar a Jesus sobre a tragédia. A morte de João teve um impacto profundo nos discípulos de Jesus e no povo em geral. Muitos começaram a se perguntar se a morte de João, um grande profeta, indicava algo sobre a chegada do reino de Deus. Embora João tenha sido um mensageiro de Jesus, sua morte trágica e violenta também simbolizou a resistência das autoridades à mensagem do reino. A morte de João Batista serviu como um lembrete de que aqueles que ousam pregar a verdade podem enfrentar grandes adversidades durante a caminhada. A vida de João Batista nos ensina a importância de responder ao chamado de Deus com prontidão e dedicação, vivendo com propósito e colocando Cristo no centro de tudo. Ele foi um exemplo de humildade, sempre apontando para o Messias e reconhecendo que sua missão era glorificar a Deus e não a si mesmo. Além disso, sua coragem em proclamar a verdade, mesmo diante de perseguições, nos inspira a sermos firmes na nossa fé. Como João, somos chamados a preparar o caminho para Cristo nos corações das pessoas, vivendo de maneira que nossas palavras e ações reflitam o amor e a graça de Deus. Que possamos seguir o exemplo dele, sempre apontando para Cristo e nos dedicando à missão que Deus confiou a cada um de nós. Oremos para que o Espírito Santo venha capacitar a todos, para que sejam vozes que clamam no deserto deste mundo, preparando o caminho para a glória de Deus. Se você gostou desse vídeo, curta, comente e compartilhe para mais pessoas. Que Deus te abençoe sempre.